Bora lá, galerinha. Vamos começar aqui a parte 4 do React aqui de um comunista versus 20 conservadores. Vocês viram que eu já troquei, né, o dia, troquei camiseta, tô até com um fonezinho novo aqui, estreando. Vamos ver como ele se sai. Espero que bem. Bora lá, vamos ver. Até, inclusive, me deixem um feedback aqui embaixo nos comentários se ficava melhor o fonezinho de fio, que também é da Boya, ou se esse daqui fica melhor. Primeiro teste dele aí. Bora. A quarta afirmação é: privatizações pioram os serviços e aumentam as tarifas. Cara, eu tô curioso para ver como que o Jones vai defender isso, que privatizações pioram as tarifas e os serviços e aumentam as tarifas. É engraçado que o pessoal tenta generalizar tudo, né, cara? Isso é um. Puta, pra mim, isso é só bobo, tá ligado? Você tentar generalizar tudo. Tem casos que as privatizações vão ser interessantes e melhores, tem casos que talvez você manter estatal é interessante, é estratégico, né? Como tem, por exemplo, empresas de oligopólios naturais. Então, cara, não sei, eu acho que é meio só bobeira isso daí. Eu acho que tem coisas que dá para você fazer ótimas privatizações, ótimas concessões, e eu acho que a gente tem, inclusive, bons exemplos aí, né, de privatizações e coisas que, depois que privatizada, melhoraram muito, funcionaram bem melhor, né? E assim como a gente tem exemplos aí de empresas estatais que só dão prejuízo, só servem para loteamento de cargo, corrupção, enfim. Então, acho que nem tudo é 8 ou 80, né? Acho que caso a caso precisa ser analisado, mas fato é que quanto mais pessoas boas você colocar na gestão dessas empresas, né, mais pessoas experientes, mais a gente consegue aí ter sucesso aí com essas empresas, né? Independente se elas estiverem privatizadas ou não, né? Se a gestão for boa, eu acho que ela vai ser bem conduzida de qualquer maneira. Vamos ver quais são os argumentos aqui para ambos os lados, mas eu discordo dessa afirmação dele. Davi, tu vai defender a Enel, não, ó. Defender a Enel vai ter outro apagão. Jones, qual a sua idade? Ele já começou tentando pegar no, no ponto aqui da galera, o rapaz levou na boa, riu, né? Vamos ver qual que vai ser o argumento dele. Eu tenho 35 anos. 35. Tenho Isso. 44, então você é um pouquinho mais novo que eu, talvez você não é da turma da... Você é quase meu irmão mais velho. Você não foi baixinho da Xuxa, né? Não, fui. Foi? Foi. Vi Cavaleiro do Zodíaco, Power Ranger, Tá tudo joia. isso. Cara, não foi baixinho da Xuxa. Eu tenho 35 anos, eu peguei o finalzinho ali. Não sei se foi baixinho da Xuxa, não. Quando eu tinha meus 10, 12 anos, Isso. eu morava em uma região que a gente não tinha telefone. Perfeito. Era caríssimo. Se bem que eu vou até corrigir aqui, cara. Eu lembro bastante da Xuxa ali, os baixinhos, etc. Mas acho que eu não fui baixinho da Xuxa, não. A gente entrava numa fila e quem tinha telefone era considerado rico. Sim. Somente a privatização das linhas telefônicas no Brasil, e isso é um caso clássico, que a gente pode Perfeito. discutir outros casos depois, foi que disponibilizou que cada um hoje tenha 5, 6, 7 chips de celulares. Se não fosse a privatização, não haveria telefonia no Brasil. Ô, Davi, mas tu pode me dar outro exemplo de privatização? Veja, esse não é um exemplo de sucesso, mas já eu debato ele. Mas só pra agregar, tu pode me dar outro exemplo além da telefonia, que eu respondo em bloco as duas questões? Interessante essa estratégia dele aqui, né? Se não é um exemplo de sucesso, por que que ele não quis debater esse daqui? Será que é porque ele acha que o rapaz tá muito seguro nesse e aí de repente vai tentar pegar ele aqui para ele não conseguir trazer outro exemplo? Interessante, vamos ver. Não só telefonia, mas como telecomunicações. Não, A tudo questão bem. de televisão. Não, mas Por exemplo. ampliando o escopo, para além da telecomunicações, já eu respondo ela, mas para além da telecomunicações, tu tem outro exemplo de privatização que supostamente deu certo? Eu vou te fazer o contrário. Eu vou te contar uma uma estatização que não deu certo. Não, que não deu certo e precisou ser privatizada. Então, mas deixa eu responder então. Interessante também a estratégia dele aqui, né? Ao invés dele falar outra privatização, que talvez não esteja no gatilho ou ele não tenha tanto domínio, ele foi para uma estatização que não deu certo. Ou seja,
isso também ajuda a ir contra a afirmação dele aqui, né? Que privatização piora o serviço. Então, se você pega uma empresa que era privatizada e foi estatizada e piorou e não deu certo, aí também a coisa já começa a ficar ruim. Tanto é que o Jones já deu uma pausa nele ali, porque também já pegaria mal para a afirmação dele, né? A questão da telefonia, por favor. Veja, a telefonia Detalhe que eu falo em todas as minhas análises aqui. Mais uma vez, não perguntaram para o Jones o ponto dele para debater. É um erro clássico. Primeiro você tem que saber qual que é o argumento da pessoa, porque senão você vai começar a colocar argumentos lá que talvez a pessoa já até concorde com você e ela pense de outra forma, aí ela te desmonta ali e você não tem mais argumento. no Brasil, ela era realmente muito cara, o telefone era muito caro, a linha era muito cara, mas o era na maioria dos países do mundo, porque nos anos 90 a telefonia estava passando por uma mudança na fronteira tecnológica. Acontece, é muito comum acontecer a mesma coisa no computador, por exemplo, nos anos 80, mesmo nos países ricos, nos Estados Unidos, da Europa Ocidental, a maioria das pessoas não tinham computador, porque o computador era muito caro. Os desenvolvimentos tecnológicos deram uma capacidade de escala na produção que fez com que a unidade de computador ficasse mais barato. Então não foi privatização, por exemplo, o mercado de computação sempre foi privado, mas nos anos 80, se fosse comprar um computador da IBM, era uma fortuna, então a família trabalhadora não conseguia ter. Nos anos 2000, praticamente toda a família dos Estados Unidos tinha um computador em casa, porque teve uma mudança na fronteira tecnológica. O Brasil, quando a telefonia foi privatizada, ele pegou a mudança da fronteira tecnológica que barateou o custo do telefone e que depois, a partir dos anos 2000, veio o celular. Não foi a privatização que produziu isso. Isso aconteceria independente da privatização ou não, como aconteceu com a computação. Isso por um lado. Agora veja. Tá, ele tá falando ele misturou algumas coisas aqui, né? Ele falou do custo dos hardwares, equipamento, computador e tal, mas e a telefonia em si, a tecnologia, né? A empresa que fornece isso, né? Que instala as antenas, etc, tal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são os hardwares, beleza? A evolução da tecnologia fez com que os hardwares todos ficassem mais baratos. Talvez os softwares também inclusos no caso ali do computador. Mas e a parte de telecomunicação em si? É interessante, Davi, pensar isso como exemplo de sucesso, porque o Brasil. Só para ficar claro, o que eu estou dando de exemplo aqui? A Vivo não produz um celular. Quem produz celular é a Samsung, a Apple, a Motorola, etc. Quem produz celular. Os celulares ficam todos mais baratos, mais acessíveis. Ok, isso foi avanço da tecnologia. Mas adiantaria eu ter um celular mais barato, mais acessível, se eu não conseguisse fazer ligações, se eu não conseguisse planos baratos de celular, se eu não tivesse concorrência para poder escolher os meus planos, né, entre Vivo, Oi, TIM, etc. Adiantaria? Tem a terceira telefonia mais cara do mundo inteiro. O Brasil é campeão de reclamações na telefonia. Tá falando que a gente tem a terceira telefonia mais cara do mundo, né? De acordo com o relatório Messenger, né? O custo de uma cesta padrão de serviço de telefonia móvel no Brasil, quando comparado à renda nacional bruta per capita mensal, era 1,8%. Embora esse valor seja maior do que de muitos países desenvolvidos, ele está abaixo da média global e não posiciona o Brasil entre os 3 mais caros. Cara, totalmente fake news que ele falou aqui. Né? A cobertura é uma porcaria, o custo é caro, o atendimento é um desastre. O Brasil paga mais pelo custo de uma ligação, em média, do que praticamente todos os países do mundo. Então, pensar. Mentira, acabou de falar aqui na checagem. É isso. A telefonia é um exemplo de sucesso de privatização. Com a terceira telefonia mais cara do mundo, com esse serviço porco que tá aí, e aí eu fico imaginando a TIM, a Clara e a Vivo ouvindo isso e pensando, pô, a gente é bom. É bom não, viu? É terrível. É um péssimo serviço. Não está bom, está ruim e era pior. Se hoje é caro, era um serviço milionário no começo dos anos 2000, dos anos 90. Mas mudou. A questão não é fazer da situação atual uma tragédia e você trazer isso como, então a privatização não funcionou. Não, cara, assim, você acha assim que os serviços públicos hoje que são oferecidos às empresas que são estatizadas, todos os serviços são excelentes, são de qualidade? Então, assim, não são, né? Isso é uma loucura a gente pensar que, imagina se a telecomunicação fosse estatizada hoje ainda, né? Se existisse só uma operadora de celular, por exemplo, quanto que ia ser o custo da ligação? Será que também não ia ser, será que ia ser bom? Será que também não ia ter os mesmos problemas ou piores? E se a gente não gostasse, como é que a gente ia poder trocar de uma para outra? Hoje você não gosta de uma Claro, você muda. Você não gosta da Vivo, você muda. Hoje tem uma que é conhecida por ter internet melhor, outra é conhecida por ter uma área de cobertura maior, outra é conhecida por ter contratos um pouco mais livres, como a Oi chegou aqui, né, mudando um pouco esse caminho. Então, assim, a privatização, ela pelo menos, ela permite que isso aconteça, permite que surjam outras que venham e façam e tentem tomar um lugar, né, como a Oi, por exemplo, surgiu e jogou o preço de tudo lá embaixo, tirou a fidelidade dos contratos, etc. Isso mudou pra caramba o mercado. Então, assim,
enquanto não surge um concorrente que vai lá e mexe no que as outras pessoas no que as outras empresas estão fazendo e o jeito que elas estão fazendo, a coisa realmente não muda. Então a privatização ela traz isso, né? Essa livre concorrência que acaba auxiliando o crescimento mais rápido daquele setor, que se ele, por exemplo, fosse estatizado, você não teria, você simplesmente teria ali avanços ali a passos de formiga, como a gente vê as coisas que são estatizadas no Brasil, por exemplo. Por causa da fronteira tecnológica, não foi a privatização. O Brasil, por exemplo, ele tinha uma fábrica de bicicletas. Ele precisou privatizar porque aquilo era inútil. Não, tudo bem, Davi, mas... Não tinha utilidade qualquer o Brasil ter uma fábrica de bicicletas. Nunca foi utilizado essa fábrica de Mas qual é a bicicletas. da fábrica de bicicleta? Você foi votado. Pô, tá interessante essa fábrica de bicicleta, eu queria saber mais, não sabia que tinha uma fábrica de bicicleta. Rapaz, quando a gente chegou na parte da Monark... qual é a fábrica? É a Monark? Não, era Roda Brasil. Roda Brasil? Sim. Aí, ó, o Jones não sabia, ele tá pesquisando no celular ali, ó. Não vai falar do Maduro, não, né? Tu gosta do Maduro, né? Não, Vamos lá. pelo contrário. Ó, existe esquerda no Brasil que não é petista. Mas vamos que de não é privatização tal. agora? Ele brincou com ela aqui porque na outra conversa deles, ela foi colocando um monte de perguntas e tudo mais, ela deu uma desestabilizada nele e no fim ela usou a cartinha do Maduro, tal, e o Jones não é defensor apoiador do Maduro, né? Então, aí acabou que ficou que ele já provocou ela aqui no começo. Vamos lá. Vamos de privatização. Vai defender a Enel aqui em São Paulo? Não vou defender, não. Eu concordo. Mas tá privada, né? Eu concordo que a privatização no cenário brasileiro deixa a desejar. Por quê? Cara, olha só que interessante. Por que que ele não fala logo os pontos dele? Quando eu vi esse debate aqui com o Guto, enfim, já vi outros, as pessoas normalmente colocavam a afirmação e explicavam o porquê da afirmação. Agora, eles não colocam a afirmação e esperam os outros ir aqui e colocar, e os outros também não perguntam. Cara, isso me incomoda. Eu quero saber o porquê, por que que ele considera isso? Traz primeiro as informações para ficar mais fácil de rebater. Existe uma legislação no cenário brasileiro que não rege isso de forma decente. Por exemplo. Mas quando a gente olha para cenários estrangeiros, e você falou aqui que é bom a gente ver os modelos internacionais e tudo mais, quando a gente olha para o cenário estrangeiro, a privatização ela traz para o mercado o que a gente chama de competitividade e o que gera no mercado uma melhora da qualidade. Por quê? Vamos lá. Eu forneço um tipo de microfone e eu sou a única que fornece esse tipo de microfone. Você só pode comprar de mim porque eu sou a única que ofereço. Mas ela começou a vender microfone também. Eu vou ser obrigada a melhorar o meu produto e a melhorar o meu preço se eu quiser me manter no mercado, porque ela vai vir com uma proposta melhor. E isso funciona quando legalmente é regido de forma decente. Tá, vamos lá. A tendência internacional é reversão de privatizações. Aonde? No mundo inteiro, Que inclusive. Deixa eu lhe dar um exemplo. Vamos Inclusive, a Inglaterra acabou de reestatizar o setor ferroviário deles, que foi símbolo do neoliberalismo. A Inglaterra está em processo de reestatização progressiva dos serviços ferroviários de passageiros. Em maio de 25, o SWR foi o primeiro operador regional a ser trazido de volta à propriedade pública sob a nova entidade estatal DFT Operator, correspondente a cerca de 40% das viagens ferroviárias do país. Então, é aqui que entra um ponto, né? Quando a gente fala, é o que eu falei, quando a gente fala de serviços que eles são praticamente monopolizados ou oligopólios, a estatização, ela não necessariamente ela é tão ruim. É lógico que tem que ser estudado e tudo mais, caso a caso, mas serviços que são prestados na grande maior parte por uma única empresa, não necessariamente ela é ruim ser do Estado, porque isso meio que se impede de outras empresas na parte privada entrarem no mercado, porque natural, né? Se é um monopólio, você domina o mercado todo, você dá as regras ali, então você impede qualquer pessoa de entrar e tentar fazer diferente. Então, e outra, a gente está falando aqui de transporte ferroviário, né? Transporte ferroviário acaba que não deixa de ser também um serviço público, né? Então, não é um absurdo a gente falar de estatização aqui. Eu não conheço o caso, tá, gente? Não sei se essa empresa está certa, se é estatizada, se não está e tudo mais. Eu só estou falando que tem casos que não são absurdos a gente pensar em estatização. Não é tudo que você tem que privatizar e que a privatização é o caminho. O liberalismo das privatizações, a Inglaterra acabou de reestatizar o setor ferroviário. Na França, o regime de água e de saneamento foi privatizado e está sendo reestatizado. Nos Estados Unidos, ano passado... Mais um, regime de água e saneamento. É um serviço público que pode ser considerado, sim, manter ele no Estado ou manter privado. Isso é mais um tipo de serviço que eu acabei de falar aqui.
322 empresas foram reestatizadas. A tendência nos países da OCDE é de reestatização. No passado, onde? 320 o regime de água e de saneamento foi privatizado e está sendo reestatizado. Nos Estados Unidos, ano passado, 322 empresas foram reestatizadas. A tendência nos países da OCDE é de reestatização. Isso por No ano passado, 322 empresas foram reestatizadas. Vamos ver se isso é verdade. Quantas empresas foram reestatizadas nos Estados Unidos em 2024? Não foram divulgados números específicos sobre o número de empresas reestatizadas. No entanto, há registro de reestatizações em diversos países, inclusive Estados Unidos, nos últimos anos, principalmente em setores como água, saneamento, energia e transporte. É isso que eu estou falando, galera. Setores que são praticamente monopólios, oligopólios e que são públicos. Ponto. Água, saneamento, energia e transporte. Não há dados específicos de 2024, mas é importante que o movimento de reestatização tenha sido observado em diferentes setores e países, incluindo os Estados Unidos, como uma resposta a problemas como serviços caros, ruins ou ineficientes após a privatização. Beleza. De fato, aqui acho que privatizaram empresas que eram aqui, talvez, não sei se não tinha necessidade ou se pela falta de concorrência, como eu acabei de explicar, acaba que não dá para ser feito um bom serviço, e aí é mais interessante que seja estatizado mesmo, enfim. É isso. Deixa eu ver essa outra afirmação dele aqui. Há uma tendência mundial de reestatização. Sim, há uma tendência mundial de estatização de serviços que haviam sido privados, especialmente em setores como nesses setores que eu falei. É isso aí, pessoal. Segue a linha que eu comentei no começo, mas eu continuo discordando da afirmação dele. Privatizações pioram os serviços e aumentam as tarifas? Não. Se ele colocar assim, pioram os serviços e aumentam as tarifas em serviços essenciais da sociedade, tá, a gente poderia até avaliar, mas no geral, não. No geral, não é isso que acontece. Inclusive, tem diversas empresas no Brasil que deveriam e poderiam ser privatizadas, mas só ficam ali tomando, por exemplo, lugar ali no governo, como, por exemplo, a EBC, a televisão do governo. Por que o governo tem uma rede televisiva própria? Não faz sentido nenhum. Por um lado. Por outro lado, veja, privatização tem setores que são monopolistas. Só o exemplo do microfone não é bom. Então, por exemplo, na energia elétrica, não tem como 10 empresas saírem concorrendo, colocando poste e fio por todo canto. E tá bom aqui. Tá sendo estatal? Não, mas é privado hoje. Em São Paulo, é privado. A gente tá em São Paulo. O que tá estatizado aqui no Brasil, tá bom? Não, o setor de distribuição elétrica tá privatizado há 30 anos. Certo. É uma bosta. Há 30 anos que é privado. E assim, não tem como ter várias empresas no setor... Nesse ponto não, que mas eu minha falo camarada, que é uma escute. Não, você pediu um exemplo. Deixa eu só te dar um exemplo rapidinho. É nesse ponto que eu falo que a privatização no Brasil é feita de forma inadequada. Não, tudo bem. Porque é monopolizado. Mas não tem como ter Se a gente coloca uma legislação que promove a concorrência, isso melhora. E monopólio natural. E monopólio natural. Não tem como ter concorrência. Não tem como ter 10 metrôs diferentes. Cara, tu é muito trágico. Não é trágico, não. É monopólio natural. Existe um conceito na economia. Que vida depressiva no Brasil é essa, existe um conceito na economia chamado monopólio natural. O metrô é monopólio natural. Não tem como 10 empresas, cada um fazer seu buraco de metrô. É monopólio natural. Distribuição de energia elétrica é monopólio natural. Distribuição de água é monopólio natural. Não tem como ter 10 empresas, cada uma passando seu cano. Essas empresas... Mas tem como ter 10 propostas diferentes que englobam melhor. Mas veja, e se tem uma legislação que permite essas empresas apresentarem a sua proposta e tira toda a questão da politicagem por trás, toda a questão Mas vamos entender que... como é que chama quando rouba? Corrupção. Isso, tira a questão da corrupção por trás, você dá oportunidade para melhorar a qualidade. Tudo bem, mas vamos entender que existe monopólio. Privatização na conta existe monopólio natural, que não tem como ter concorrência, como na produção do microfone. Então o problema é o monopólio. Monopólio ou oligopólio natural, tá? Porque um ou outro, porque vamos pegar o mesmo caso aqui da empresa de metrô que ele falou, tem mais de uma empresa, em São Paulo mesmo tem mais de uma empresa que faz os metrôs. Não é necessariamente um monopólio natural, mas poderia ser pensado sim, por que não? Mas eu não sei, eu confesso que essa parte de privatização e estatização eu não conheço números, etc., mas eu estou pensando aqui com base no que eu tenho de conhecimento aqui, leigo, como provavelmente você que está vendo também. Faz sentido o que ele está falando, né, de monopólios naturais, e eu acho que é a única defesa que ele vai ter aqui. Agora, ela chegou dando um bom exemplo. Se eu estatizo esse microfone, boto uma marca só para produzir microfone. Realmente, a gente está falando de privatização e estatização. Ela foi para o exemplo absurdo, para provar para ele que não, que privatização por si só não piora o serviço, que a afirmação dele está errada.
E é exatamente esse o ponto. A afirmação dele está errada. Privatizações pioram o serviço e aumentam as tarifas? Não. Não necessariamente. É igual o caso da bicicleta que o cara falou ali, né? Não necessariamente. Vou dar outro exemplo aqui, cara, as coisas elétricas que estão aqui hoje em dia, né? É ideal colocar um da prefeitura, do estado aqui, para pessoas poderem alugar? Ou não? O Uber 99, o Brasil vai criar um dele, o iFood, os aplicativos, o Brasil vai criar um no lugar? Vai estatizar isso? Será que vai melhorar o serviço? É aí que tá, eu acho que não. Por quê? Porque não são monopólios ou oligopólios naturais, são empresas que dá muito bem para você fazer soluções diferentes tal, e colocar para rodar. Tanto é que o Instagram fez um delivery, tem aquele tal de Menudino agora, né, falando de iFood. Então, a partir do momento que uma empresa ela ganhou a maior parte do mercado, é praticamente um monopólio do iFood, só que as outras estão fazendo e tem soluções aí que estão oferecendo para as pessoas. Então, vai estatizar isso? Estatizar vai melhorar? Eu acredito muito que não, e eu acredito que estatizar vai piorar as tarifas. Eu iria por esse caminho de argumentação. Né? A iFood, inclusive, é um ótimo exemplo, porque o iFood, o Uber, porque já teve uma conversa aqui no Brasil de criar um Uber estatal, um iFood estatal, já teve conversa aqui no Brasil disso daí. Natural, não a privatização. Mas veja, não tem como não ter monopólio natural, porque tem setores que saem da estrutura do setor, isso não é uma escolha. Por isso que tem que ter uma reforma na legislação. Não, mas não... rever a privatização. Mas, minha camarada, veja, tiver reforma... Ela tá batendo na tecla errada, ela tá tentando ir contra o argumento do monopólio natural. Não tem como, tem coisa que vai ser mesmo, monopólio, oligopólio natural. Não tem muito o que fazer. Mas também tem que mudar a legislação? Sim, também tem que mudar a legislação. Por exemplo, na parte dos transportes, né? A gente sabe que é uma máfia, a gente sabe que é praticamente uma empresa só, mas daria para fazer uma coisa diferente, daria para... Acho que o Arthur Duval fala isso, estava no plano diretor dele, na proposta dele para São Paulo, quando ele saiu candidato lá. Daria para fazer um esquema de uma empresa fornece os ônibus, né? E a outra empresa ela fornece o serviço, alguma coisa assim, né? Isso faria com que você tivesse mais concorrência entre as empresas porque hoje em dia acho que é a mesma empresa, né, que fornece o ônibus e presta o serviço. Então, se fosse diferente, acho que melhoraria um pouco. Depois estudo essa proposta, é interessante, já ouvi falar, mas não sou especialista nela. Mas o que ela está falando tem sentido. Mas ela está batendo na tecla errada aqui, porque ele tem um monte de exemplo aqui de monopólio, oligopólio, que vai ser realmente mais interessante para o argumento dele aqui nesse caso. Que for, não tem como não ter monopólio natural em setores como metrô, distribuição de energia elétrica, distribuição de água. Monopólio natural não é uma escolha, é uma imposição técnica do tipo de serviço que está sendo ofertado. Certo. Perfeito? Fechamos nisso. Aí vamos lá. Qual é a questão no Brasil? Vamos pegar o exemplo de São Paulo, que vive tendo apagão, não é isso? A Enel é controlada pelo governo da Itália. Atenção, meus patriotas. Quem controla a distribuição de energia elétrica no Brasil, aqui em São Paulo, é o governo da Itália. Então vamos criar a legislação que permite que a Enel seja tirada fora e outra empresa que seja regida pelo Brasil ofereça um serviço melhor. E isso é privatização também. Agora, por que eu tenho que botar tudo na conta do Estado e falar, então, já que a Enel oferece um serviço ruim, vamos botar na conta do Estado? O Estado vai oferecer um serviço melhor? Duvido. Escute, sabe por quê? Começou a ter apagão em São Paulo? Porque o governo da Itália está com problema no seu balanço de pagamentos, mandou aumentar o lucro das suas empresas, a Enel saiu cortando funcionários, cortando manutenção para aumentar a taxa de lucro, e aí São Paulo começou a ter apagão. Foi uma decisão do governo da Itália para aumentar a entrada de dólares na sua economia que começou a provocar apagão em São Paulo. Isso é fruto da privatização. O setor elétrico no Brasil está privado há mais de 30 anos. E que precisa mudar. Pausa. Mas isso... Você foi votada. Ah, que pena. Mas tá bom, tava bom. Eu não sabia dessa informação aí da Enel, não sabia também que era da Itália. Interessante, né? Ver essas coisas que a gente acaba aprendendo uma coisa ou outra. Se bem que não teve checagem de fatos aqui, então é bom pesquisar sobre isso, tá? Mas deve ser verdade. Acho que ele não ia trazer um negócio. Ele falou tanto da Enel aqui que acho que ele não ia trazer a informação errada da Enel na hora que ele falasse sobre, né? Mas, bom, é aquilo lá que eu comentei, né? A linha argumentativa antes, você viu que eu me antecipei bem aqui, né? A linha de defesa dele está indo dentro dos pontos que eu comentei sobre monopólios naturais. Essa questão que envolve a privatização, vamos lá, eu tenho alguns pontos que talvez diverjam um pouco da questão do que defende o conservadorismo ou a direita de uma forma geral. Só que analisando do ponto de vista do que é o estatal, aí eu vou falar sobre o que é o estatal, tá? Sem necessariamente atacar, mas dizendo qual que é o problema. Eu fui funcionário do Correios durante 20 anos, concursado, Perfeito. certo? Era carteiro? Eu era carteiro, entregava Sim. carta e etc e tal. Só que o que acontece, o problema, você falou sobre que a privatização, ela
prejudica, ela diminui a questão de emprego, só que na empresa estatal Correios, o sistema de lá é CLT, não é sistema... Ele é concursado, mas é CLT. Sim. A questão de mandar ou não embora, se manda. E nos últimos anos, isso não aconteceu só no governo Bolsonaro, porque eu estive lá no governo Fernando Henrique, governo Dilma, governo Lula, e começou o problema no Correios com o governo Dilma. Você disse que não é petista, ótimo, mas é governo de esquerda. Não, de esquerda não. É esquerda. Centro, governo de centro, neoliberal. Não é. Cara, eu acho muito bom isso. A pessoa, quando ela não concorda, ela joga pro outro lado. Cara, isso é tão bobo, né, cara? É lógico que o governo Lula é um governo de esquerda, cara. Tem uma ideologia de esquerda. Ah, mas ele teve muitas atitudes neoliberais. Sim, cara, ele teve atitudes que beneficiaram, por exemplo, os grandes bancos, etc. Mas ele é alinhado com todos os governos de esquerda do mundo. É um líder na América Latina aqui, né, na América do Sul. Nesse movimento de esquerda, né, toda luta do PT, história do PT é aliada à esquerda e vai falar, não é esquerda, é centro-direita. Cara, isso é só bobo, né, cara? Uma defesa boba, assim, de tentar, não, esquerda sou eu, o resto não é. É igual aquelas pessoas que pegam todos os presidentes que passaram pelo país e falam, a culpa é da esquerda, então olha os presidentes que passaram. Aí vai lá e pega todos e joga na direita. Todos os presidentes foram de direita. Até o Getúlio Vargas, eles vão lá e colocam e falam que é de direita, tá ligado? É só bobo isso. O governo Dilma começa com a questão de você transformar o trabalho do Correio dessa forma. Já que não tem muita carta para entregar, vamos diminuir a questão dos funcionários? E aí o cara que fazia 2 quilômetros passa a fazer 4, depois ele passa a fazer 6, depois ele passa a fazer 8, e no final das contas ele faz 8 hoje, nessa região, e 8 amanhã. O que aumentou a questão da doença dos empregados, tá entendendo? O que aumentou a questão do problema de saúde, a questão... E o salário é muito baixo de carteira. A questão do salário é um problema também que não é só do governo de direita, certo? Começa com o Fernando Henrique, passa pelo Lula, prejudica-se um pouco mais, inclusive na greve da Dilma, em 2011, que eu fiz 28 dias de greve. Eu tava na rua apoiando lá em Recife. E assim, eu sou favorável à greve sim, desde que seja por causas justas, tá? Perfeito. Então assim, o que acontece é que, quando acabou a greve, o que foi acertado com o sindicato, junto com o governo, foi uma proposta pior do que a primeira oferecida. O governo fez a gente pagar 28 dias, descontaram 7 em folha, e a gente passou 21 dias pagando, inclusive o sábado e domingo, que por lei é dobrado, como se fosse um dia comum. Sim. E num dia de chuva ou um dia de sol, não interessa, eles queriam o serviço pronto. Então a grande questão é que na mão do Estado também não funciona muito bem. E assim, agora concluindo o raciocínio, porque eu tenho que defender aquilo que eu tô dizendo para que o pessoal de conservador não acha que eu tô do seu lado. É que a questão... Mas não tem problema, tá do meu lado também não. Ser ou não estatal, o problema é a administração. Perfeito, As Robson. empresas estatais são hoje cabides de emprego, as pessoas que estão na sua liderança não sabem nada. Eu lembro de um evento que teve em Brasília, no qual eu estava presente, porque onde eu trabalhava foi referência nacional, e nós ganhamos um prêmio, fomos até Brasília, graças a Deus eu não conheci o Lula. E assim, o cara que era presidente do Correio, vê nas caixas onde eram colocadas as cartas, que são levadas ao centro de distribuição de cartas, para ser distribuídas aos moradores, para que serve isso? O presidente do Correio. Um absurdo. Um outro exemplo que eu dou também da questão Robson, estatal, da questão estatal, e na greve que eu participei, o bendito do presidente Robson, do sindicato... mas eu não vou defender a administração petista, não. Eu estou dizendo da questão da administração estatal. Não, a independência que está no mas governo. veja... Porque você fala que a administração não funciona, mas eu estou te dando exemplo da administração estatal que não funciona. Robson. Eu te pergunto, como é que uma estatal, que é o Correios, que é a única empresa que tem monopólio, aí monopólio natural, certo? Perfeitamente. Uma empresa que não só tem... Embora no e-commerce não tem só os Correios brasileiros, né? E-commerce, mas quem atende do Oiapoque a Chuí? Não. Quem pega o barquinho e vai lá no São Francisco para entregar a carta? O Correio. Justamente então, porque ele é monopólio. caro. Não, ele é monopólio natural. Perfeito. Dá lucro, e muito, tanto é que eu tive participação nos lucros da empresa durante uns 2 anos. Como é que uma empresa como essa fale na mão do Estado? Por quê? Porque o cara não está preocupado com a empresa em si, ele quer o lucro. E aí na questão do lucro, ele vai lá, eu coloco o meu padrinho, eu coloco o meu parceiro. Então, se você quiser tecnizar a coisa, beleza, vamos manter como está. Mas se você usar estatal como cabide de emprego, aí sim, pode ser que falhe a privatização. Eu concordo falha. com você. A Enel não é muito boa. A Enel é uma porcaria, Robson, não é muito boa, não. Você fala a questão da... E a Enel é comandada pelo Estado italiano. Você fala a questão da telefonia, não é lá essas coisas. Não, é uma mesmo, porcaria é caro também. É caro Só que também. você acha que na mão do Estado funcionaria? Não, vamos lá, e o cabide de emprego? E o padrinho? E o cara que não entende tecnicamente da coisa e está lá dirigindo? Veja, Como fica? Legal, é o ponto que eu coloquei lá atrás também, né? Eu acho que eu resumi o debate aqui lá na minha primeira afirmação. Quando a gente fala aqui de administração estatal, né? A gente tem que naturalmente falar da parte de corrupção, da parte da falta de incentivo e tudo mais. Então, ok, se a gente estiver falando, beleza, tem empresas que são melhores a gente estatizar.
Mas tem que ser uma estatização que também tenha metas, que também tenha entrega, que tenha exigência técnica, que tenha tudo isso. Senão também não adianta. Aí vai estatizar, vai ficar igual o Correio aí, que é cabide de emprego pra caramba, igual o cara tá dando de exemplo aqui. Se eu não me engano, até, não defendendo aqui o governo, tá? Porque eu também não gosto do Bolsonaro, mas se eu não me engano, foi corrigido agora no governo Bolsonaro essa questão do Correio e voltou a dar lucro, né? Se eu não me engano é isso, acho que sempre deu prejuízo. Deixa eu até pesquisar isso daqui. Quer ver? Correios deram lucro no governo. Se eu não me engano, teve alguma coisa assim. Sim, os governos tiveram lucro em alguns anos durante o governo, com destaque para o ano de 2021, quando registraram um lucro recorde. É isso mesmo que eu me lembro. No entanto, a empresa enfrentou prejuízo em outros momentos do período, mais recentemente tem apresentado resultados negativos. Olha aí, mais recentemente tem apresentado resultados negativos. Eu lembro disso, eu lembro que teve o pessoal enchia a boca para falar, né, que deu muito lucro, etc, tal. Mas olha aqui, ó, em 2024 reportou prejuízo. Cara, aí isso que eu te falo. Como é que a empresa registra um lucro de 3,7 bilhões num governo e em outro governo aqui, ó, lá, a partir de 2022 mais modesto e mais recentemente prejuízo. E como é que chega nesse prejuízo? Cara, é loucura. É loucura. Então, assim, tem essa questão de quem que tá gerindo também. Aqui eu não tô falando de PT ou Bolsonaro, tá? Eu tô falando assim, tem essa questão de que se for uma gestão técnica, uma coisa que funcione, que faz sentido, pessoas que saibam o que estão fazendo, mesmo que seja estatal, eu acho que a coisa pode funcionar. E eu acho que o Correio é um ótimo exemplo disso. Então, assim, complicado, né? Complicado. Depois vocês pesquisem mais aí sobre essa questão do Correio. Foi um dos poucos acertos aí da equipe econômica do Bolsonaro nesse sentido. Eu concordo com você em boa parte das críticas que você fez. Agora, veja, qual é o que se coloca no debate no Brasil? Se coloca uma panaceia que é privatizar melhora tudo. Essa é a retórica dos liberais, dos veículos de mídia e por aí, que privatizar... Não é retórica de nenhum veículo de mídia, não. Está se colocando, está se vitimizando. Retórica de liberais, cara, acho que os famosos liberbobos da vida aí, né? Os liberais mais bobinhos aí, que tinha aquele negócio de vamos privatizar tudo. Acho que o Partido Novo, quando surgiu muito com essa ideia de tem que privatizar tudo. O Estado só tem que cuidar de saúde, segurança e educação, o resto privatiza tudo. Bobeira, né? Resolve tudo. Então vamos concordar aqui para fazer um debate racional, que ou público ou privado, a gente vai ter que analisar caso a caso para ver qual é a melhor solução e que não existe solução mágica, perfeito? Mágica não existe. Concordamos com isso? Não Massa, existe. vamos lá. Então, qual é a história do Brasil? A história do Brasil é, nos últimos 40 anos, você tem setores que estão na mão do Estado e que tem problemas, como é o caso dos Correios, muito bom o seu exemplo, e você tem setores que são... velho. Vocês estão fazendo malícia, o cara fala. Quando eu começo a falar, vocês tiram ele. Eu vou começar... não gostei de tirar não, mano. Essa estratégia aqui já usaram em outro debate aqui. Não tinham usado aqui com o Jones até agora, mas usaram agora. Achei bobeira. Tinha que deixar falar. Os argumentos dele foram bons, pô. Tinha que deixar ele falar. Bom, meu nome é Gabriel Piauí, eu sou professor, tenho 25 anos, sou professor e defensor das crianças. E eu vim aqui, na verdade, Mas defensor das crianças, sendo bolsonarista? O Bolsonaro não repassou o aumento da merenda? Olha, o tema não é esse. Não, então nós vamos... Cara, no provocaçãozinha aqui foi na jugular, hein? Fugiu do tema total, mas... Mas defensor das crianças sendo bolsonarista. Veja bem. Sendo bolsonarista. Você vai deixar eu falar? Não, é porque eu sou contra a mentira. Você vai deixar eu falar? Bolsonarista, defensor das crianças. Você vai deixar eu falar? Cara, isso daqui também é bobo que o Jones está fazendo. Então se você é bolsonarista, é defensor das crianças. Me lembrou uma história do meu sócio na época da eleição mais polarizada, né, do Haddad lá contra o Bolsonaro, quando estava muito polarizado. Acho que ele falou que comentou que acha que ia votar no Bolsonaro no segundo turno, etc, tal. Aí para um familiar dele, uma familiar dele, a familiar dele falou assim: então você bate na sua mulher. Tipo, nossa. Então, porque você vota numa pessoa, você não gosta de criança, você bate em mulher. As pessoas, elas confundem, né, cara? Assim, quem você vai votar, ou quem você acha que talvez seja melhor para comandar o país naquele momento, ou que seja menos pior, ou porque você não quer o outro.
com as suas atitudes, né? Com seu caráter. Isso é muito louco. Reajustou o valor da merenda? Não reajustou o valor da merenda? Escuta o que eu vou falar sobre Não a deu privatização. repasse para as creches? Esse é Como é que bolsonarista é a favor das representação crianças? da pior Hein? espécie Como é que bolsonarista é a favor das mundo. crianças? Vocês estão hein? vendo? Ele Hein? percebeu, Como é que ele percebeu que ele vai se enrolar, porque ele entendeu quem eu sou. Ele entendeu quem eu sou. bolsonaristazinho. Fala sozinho. É bolsonaristazinho, é? E aí? E o mito vai ser preso quando? Fala sozinho. E aí? Vai E deixar aí eu o falar? mito vai Vai ser deixar eu preso falar? quando? Vai Vai ser deixar eu preso falar? quando? Você defende golpe de Posso Estado? falar? Você defende Posso golpe falar? de Estado? Privatização é um Você assunto? defende golpe de Estado? Estou Você desmascarando defende golpe de este Estado? comunista. Você defende... Ele comunista representa, mesmo, ele comunista representa a pior espécie da nossa humanidade. Comunista Tudo bem. mesmo, que defende a classe Vamos fazer o trabalhadora seguinte, galera. e Levanta é as bandeiras contra vermelhas. esse Me tirem governo porque ele tá tremendo de medo. entreguista. Por É favor. contra Levantem. esse projeto Levantem. entreguista. Pausa. Entreguista. Eu não entendi, cara, por que o Jones quis dar showzinho. Não entendi. O rapaz nem provocou ele. Bacana, falou, por exemplo, da questão da Enel. Claro que não dá para defender uma empresa privada, seja ela qual Que é controlada pelo governo italiano. independente de quem seja controlado. Pode Independente ser um não, problema, mas pode ser um problema, mas é não um problema, né? Pode ser ou não, depende muito de Por que ele tá enfatizando tanto que é controlado por uma empresa italiana? Não tô entendendo esse ponto dele. como ela presta esse serviço. Mas Um hoje serviço é um problema. É precário. Não ser controlada pelo governo, o serviço que ela presta que é muito ruim. Mas tu acha normal uma empresa da Itália, o Estado italiano, controlar a distribuição de energia elétrica em São Paulo? Mas se o mundo inteiro virasse comunista, a gente só teria empresas estatais prestando serviço aqui também. Ô meu patriota, tu acha normal que o Estado italiano controle a distribuição de energia em São Paulo? Ué, mas Meu se patriota. mas quem fez toda a parte elétrica da União Soviética foi a General Electric, qual o problema? Ainda que possa ser, os problemas nem essa é a minha questão principal aqui. Mas não é um problema? A resposta dele foi boa. Ô, meu Pode patriota, ser um problema. Ô meu patriota, o Estado Depende. italiano... O Estado italiano é um Estado hostil como o da China, por exemplo? Não, então eu não vejo lá grande problema. Meu patriota, É um Estado veja, hostil como é o Estado da Rússia? Veja. Nos Estados Não é? Unidos, a distribuição de energia elétrica pode ser comandada pelo Estado chinês. Nova York pode ser, Então não. você defende uma... Não, ele deu um exemplo escroto aqui, né? Mas, cara, é lógico que o ideal é que fosse controlado pelo Brasil, né? Não tivesse uma empresa de fora. Mas se a gente não tem a tecnologia e isso vem mais barato do que a gente criar a nossa agora, por que ele tá falando isso? O ideal é, claro, ter um planejamento para que seja uma empresa brasileira. modelo americano capitalista, Não, é isso? em Pequim, a distribuição de energia elétrica em Pequim pode ser controlado pelo Estado estadunidense? Não. E por que no Brasil pode? Na moral, vocês são os patriotas de meia tigela da porra, Não se controla, véi. não se... Porra. Não se... Ei, você que tá vendo não esse se vídeo, você dá- tá vendo que o verdadeiro patriota aqui sou eu. Não Esse povo tá se dá Cara, o Jones, eu acho que ele tá se perdendo nesse tema aqui. Resolveu começar a fazer show. Não sei. no Brasil não, por quem controla. A questão é, Porra. nós temos um problema muito mais grave do que esse, que torna ele até mesmo minúsculo, que é de matriz energética que não tem Perfeito. nada a ver com se a Enel é controlada pela Itália, pela França ou pela tia Joaquina. Mas você acha que é um problema? Pode ser ou não um problema. Lá em Pernambuco, a CELP é controlada por um grupo de capital espanhol. Veja, eu acho um absurdo a energia no meu estado, Pernambuco, ser controlada pelo capital espanhol, diretamente ligado ao estado Mas se espanhol. também nos países comunistas eles foram sempre industrializados. Se a General Electric fez toda a rede elétrica comunista da União Mas Soviética, a qual o General problema? Electric controlava a distribuição de energia elétrica na União E Soviética? Não. por um bom tempo controlou. Não, por um bom tempo controlou. Controlou Sim, não, senhor. que no segundo plano quinquenal, a União Segundo Soviética... plano quinquenal, ou seja, até o segundo plano controlou por um bom Não, tempo. Porque veja. o segundo plano vem em que ano? O segundo plano começa a partir de 34. Então e a revolução foi em 18 e eles começaram a fazer essa reforma em 20. Mas Então o primeiro ficou plano 10 anos no poder. quinquenal foi só em 29, Roberto. Então ficou o quê? Vamos 10 lá. anos lá. Não, Roberto, mas veja... Agora me mostre um Cara, ele pegou o Jones na curva agora, né? modelo de serviço estatal melhor que o privado hoje no Brasil. Tá, vamos lá. Modelo de serviço estatal melhor que o privado. Por exemplo, refinarias de distribuição de combustível. Isso é melhor? O melhor modelo do mundo é privado americano. Posso dar um exemplo pra você? Nos Puxado, hein? Ele pegou um cara que aparentemente é preparado. Vamos ver. últimos 12 meses, o combustível privado, distribuição privada, subiu 30% e o valor do combustível nas refinarias da Petrobras caiu 7%. No privado aumentou 30%, no Como público foi feito isso? reduziu E como 7%. foi feita essa redução? Foi feita a redução porque o preço do barril do petróleo está caindo e isso foi repassado para o consumidor final. Mas Só que- como é que o Brasil fez com que o nosso combustível aqui ficasse, então, tivesse essa redução? Ô, de dívida? meu querido, Porque cara- eu tô vendo o combustível aumentar de preço, na Então, verdade. tá vendo aumentar de preço porque a maioria da distribuição é privada e o lucro privado cresceu 30%. Eles estão aumentando Isso o não, valor. isso não tem nada a ver Isso com tão a aumentando- perda do poder de compra, Não, principalmente por questão não. de dinheiro que gera inflação, Não, para manter o não, subsídio do não. petróleo, que é o que mantém esse Não, preço abaixo. ô Roberto, os distribuidores privados aumentaram 30% o preço do combustível. Então por que que eles os modelos estão vendendo internacionais esse modelo funciona aqui não tá mesmo funcionando? o valor, Roberto. Então o problema é o privado? 30% aumentou o preço do combustível, mesmo na bomba da Petrobras, o valor do combustível tá baixando, Roberto. Com subsídios estatais que geram inflação. Ô, Roberto. Que corrói o poder de só- compra do deixa consumidor. eu só entender. Não é No aumento caso, de preço. no caso tu tá Inflação de defendendo que empresas privadas, bilionárias, que não estão repassando a redução do combustível pro consumidor final, continuem esfolando o trabalhador, cobrando caro no combustível. Mas é eles isso estão mesmo? fazendo isso com proteção de quem?
Roberto, Proteção de governos de esquerda. Nós que no modelo capitalista, onde você não tem essa proteção... proteção de quê, Roberto? Qual é a proteção? Bem, vamos entrar no portal da transparência, por exemplo, e ver quanto de subsídio for dado para essas empresas, para que elas continuem operando, gerando inflação, gerando Roberto, queda de tira renda, gerando... todos os subsídios, porque as empresas privadas de distribuição de combustível não estão repassando. Você foi votar. Cara, muito boa essa discussão, até deixei rolar até o final aqui. Esse Roberto tira um pouco o Jones do eixo, no outro ele já tirou. Ele tem bastante informação aqui, eu achei ele bom de debate. O ponto que ele colocou aqui, para contrapor o que o Jones está falando, é que isso estando na mão do governo, né? Não sei, para quem não entendeu, tentando simplificar aqui, o governo está fazendo artificialmente uma baixa de preço, ou seja, ele está dando subsídio e por estar no controle dele, aí ele está artificialmente abaixando esse preço. Para quê? Para uma medida populista, para baixar o preço lá para o consumidor. Só que o problema disso é que é o que a gente já viu lá no governo Dilma. Né? Depois isso vem uma bomba, né? Isso, por um momento abaixa, vem uma bomba e explode para cima de novo, né? Gera inflação. Então, assim, isso não é bom, isso não é uma boa prática. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, é isso que o Roberto está falando que aconteceu, e o Jones não desmentiu. Ele foi para o outro lado. Ah, mas o outro lá, né, não deixou que baixasse, ele aumentou o lucro dele. Tá, a gente precisa entender também por que aumentou o lucro. Qual que é o nosso acordo também dessa questão aí das partes que são privatizadas? É simples assim, aumenta o lucro e tá tudo certo e o Brasil permite, pronto, acabou? Então, assim, cara, foi um debate bom, assim, de alto nível, só que eu acho que o Jones não se saiu bem aqui não, porque os pontos que ele colocou foram todos muito bons, porque quem tem que defender a afirmação é o Jones, né? Não o cara não tem que defender a empresa privada, ele tem que só mostrar que ser estatal não está sendo positivo. Interessante. Ela não foi ainda, viu? Tudo bom, prazer. Raquel, Prazer, Raquel. Então, eu queria manter, né, a afirmação que a privatização ela realmente é melhor para o país, porque ela traz livre concorrência, mercado livre. Quanto mais você tem privatização, mais você tem economia. A minha conta caiu drasticamente de luz. Então, isso é um fato. Eu poderia ter trazido a conta aqui para provar. Uma outra coisa que eu queria afirmar, por exemplo, você disse que a energia elétrica ela é um monopólio. Então, por exemplo, se a gente coloca hoje as empresas que estão fazendo energia solar e fazendo com que as pessoas não só não paguem a conta, como também possam ter lucros e disponibilizar energia para a rede. Isso abre possibilidades de trabalho, economia, uma energia limpa, sustentável. Ótimo, e não depende de governo, o governo é corrupto, entendeu? Então, mas, Raquel, veja, isso é caro para a maioria das pessoas. Se a gente quer generalizar isso, a gente precisa de uma política governamental para garantir. Mas sempre vai ter corrupção. Não, tudo bem, a gente combate a corrupção, sabe? Não. Isso não é a questão. Esse ponto do debate aqui não foi bom, não, tadinho. Primeira vez que foi lá, tinha 50 segundos só para falar. Bom, é isso, rapaziada. Finalizamos aqui a parte 4. Uma parte legal, eu gostei. Não é um tema que eu tenho profundidade, mas gostei. Só que foi uma afirmação muito ruim do Jones, né? Muito fácil de rebater até, eu achei fácil de rebater. Agora, a galera ali se perdeu quando ele falou de monopólio natural, né? O que é uma bobice, você ficar defendendo privatização de tudo. Só que é isso, para funcionar no Brasil uma estatização, né? Você teria que ter ali muitos controles que não são feitos. E hoje em dia as estatais só são usadas para loteamento, com cargos dando cargo para amiguinhos, e são usadas para roubo, né, para corrupção. A gente sabe bem disso. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha para chegar em mais gente. E se não gostou, paciência. Um abraço, te vejo na parte 5. Valeu!